E agora nós vamos falar sobre verdade. Então, todo o trabalho que a Sangha faz em verdade, toda vulnerabilidade, toda intenção verdadeira, né? A gente realmente se comprometer com a nossa edificação, querer, né? A verdade do querer, porque perfeitos não somos. Mas quando a gente tem um querer integrado, verdadeiro, e a nossa intenção é verdadeira, a nossa motivação é verdadeira, certamente quando a gente pede, né, esse auxílio da equipe espiritual, quando a gente pede essa ajuda, a gente recebe. Porque o nosso querer, ele está total, ele não está fragmentado. Então, cada cura que a gente faz semanal, ela potencializa o nosso querer. Ela tira a gente da fragmentação, ela tira a gente da ignorância, né? E quanto mais a gente vai saindo da ignorância, mais a gente vai encontrando o caminho da verdade, que é também o caminho da simplicidade. Vamos sentindo o que de fato significa realização, né? A nossa vida nem mudou tanto assim, mas nós nos sentimos realizados. Quanto mais verdade a gente coloca na nossa vida, mais a gente se sente realizado. Realizado porque a alma, ela entende o que a gente está fazendo aqui. A mente não, mas a alma, o espírito sabe o que está fazendo aqui. Então parece que o nosso coração, ele transborda, né? É uma alegria que não é aquela que a gente conhecia antes, né? Que é uma alegria com motivações materiais, por ter algo material. É uma alegria com um preenchimento real, verdadeiro, né? Que vai entregando pra gente aquilo que é a felicidade, essa felicidade real. Então a gente falou muito, estudou muito sobre os vícios nas sensações e entendemos de fato que as sensações, elas não são prazeres reais, que os prazeres reais, eles são simples, mas eles explodem, né? Quando a gente consegue trabalhar essa abertura, quando a gente eleva o nível de consciência, quando a gente faz o caminho de ascensão. E quando a gente faz isso, a nossa visão, ela fica preenchida de beleza, ela fica preenchida de significado. Tudo que a gente vê tem um significado, que é um significado grandioso, gratificante, porque agora nós podemos ver, né? E a nossa visão, ela é uma visão assertiva, justa, que conecta diretamente com a gratidão, né? E quando a gente transborda a gratidão de entender o que é Kali Yuga, o que é a encarnação, o que é tudo isso que a gente está construindo, a gente realmente consegue elevar esse patamar de consciência, de inteligência, de capacidade, de potencial. E hoje eu estava falando no atendimento que a gente leva, se a gente fizer tudo certinho para o nosso corpo físico, a gente leva 3 anos para o corpo voltar a confiar em nós. Porque todo o estresse que a gente gera para o corpo faz com que ele fique sempre apreensivo. Sabe quando você viveu com alguém na sua família que era muito reativo, que constantemente gerava uma tensão? E aí essa pessoa fica bem tranquila, mas cada vez que você vê ela, né, você tem uma sensação de que algo ruim vai acontecer.
Então o corpo ele também sente assim. Ele fica exatamente nesse estado de alerta, né? Nesse estresse. Então hoje a gente falou sobre mentira e agora a gente vai falar sobre verdade. Quando a gente entende a importância do corpo, esses seres sencientes que habitam o nosso corpo, essas consciências, esses espíritos que estão encarnados dentro do nosso corpo, quando a gente entende tudo isso, a gente percebe que a nossa atitude correta, a nossa ação correta, ela não deve ser somente com o próximo. Ela tem que ser também com o nosso corpo. Nós precisamos pedir perdão para o nosso corpo, reconhecer todo o sofrimento que a gente causa e causou para o nosso corpo, reconhecer o agravamento que a gente gerou com esses relacionamentos abusivos, né, que nós estabelecemos com o corpo. Então tudo isso é muito, muito importante. E quando a gente entra no nível de consciência verdadeiro, com verdade, e a gente se compromete mesmo com o trabalho do corpo, a gente não está esperando nada. A gente só quer devolver essa saúde, esse potencial para o nosso corpo, essa alegria, essa liberdade, essa felicidade para o nosso corpo. A gente não faz algo esperando ficar lindo e maravilhoso, né? Com o corpo perfeito. A gente se compromete com essa nutrição, com essa cura do corpo. Isso é muito importante, porque a gente não quer usar o corpo, se aproveitar do corpo. Nós queremos criar um relacionamento com o nosso corpo, né? E para isso, a gente pede perdão, a gente se compromete em fazer a nossa parte, a gente se compromete em tentar sustentar o máximo que a gente puder, e a gente faz isso com verdade, a gente tem que ser honesto, fala, estou tentando, corpo, eu preciso da sua ajuda, eu ainda tenho comportamentos compulsivos, né, na alimentação, eu ainda muitas vezes durmo no horário errado, somatizo tensões no corpo, mas eu estou comprometido, essa é a minha verdade. E eu preciso que você me ajude. Eu preciso que a gente faça esse trabalho juntos, para a gente retomar o lugar da felicidade, da cura, da liberdade. Que a minha alma já sente, e eu quero que você possa sentir também. Eu quero estender isso para você, corpo. Então, a gente tem que ter uma relação verdadeira com o corpo. Entender que é o relacionamento mais importante que a gente pode ter. É entre eu e Deus, é entre eu e o meu corpo, é entre eu e os meus familiares, é entre eu e o meu trabalho. A gente precisa ter uma relação muito verdadeira com tudo isso que a gente está fazendo, né? Uma entrega muito verdadeira. Então é importante a gente refletir um pouco sobre essa questão do corpo. E se a gente fizer tudo certo, e se for possível, de repente, dormir neste silêncio, e se for possível se alimentar de alimentos orgânicos, e se for possível não consumir nada de algum resultado energético de violência, de dor e sofrimento, né? Nada animal. Se for possível dormir no horário, se alimentar bem, tomar uma água pura, respirar um ar puro, ter tudo em equilíbrio, o nosso corpo vai levar ainda 3 anos para voltar a confiar em nós. Assim como as relações são difíceis da gente retomar, né? O corpo também tem uma relação com a gente, que é muito difícil da gente retomar. Então, a cura do corpo, quando as pessoas vêm buscar a cura do corpo, é um trabalho bem mais lento, mas 3 anos voa.
É muito rápido também, se a gente for pensar, quando a gente faz todo o trabalho que precisa fazer, tá? Então, nós estamos com o corpo somatizado e estressado pela poluição sonora, pela poluição visual, pelo excesso de toxina, pelos venenos, por tudo isso. Então a gente vai tentando, se comprometendo com o corpo, de ir tirando o máximo que a gente puder dessas experiências que geram a doença, tá? Então isso é muito, muito importante. E a gente começa a ser honesto, né, Luciele? A gente começa a pensar, se eu fizer isso, eu vou ter um resultado X, mas isso não vai ser bom. Então a gente não consegue mais, porque quando a gente pede ajuda do corpo, as células do corpo, eles te bloqueiam realmente de ter uma ação que é contrária àquele combinado que a gente faz com o corpo. Então muitas vezes você até vai tentar comer o doce, mas o corpo vai rejeitar. Muitas vezes você vai até tentar beber o álcool e o corpo vai rejeitar. Muitas vezes você vai passar muito mal ou simplesmente o seu corpo não vai te deixar ir para alguma ação, né? Então, e esse é o resultado da cura energética. É a gente levar essa informação para o corpo, para o nível celular, para as microconsciências, e a partir dessa informação que todos recebem integrado, a gente não consegue mais ter uma ação que a gente já entendeu que não é boa.